Olá, sejam bem-vindos ao Opinião Regional, a partir de agora na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa no canal 8.1 Digital. Estamos também através do Facebook, na página da NTV Patos de Minas. Você também pode baixar o aplicativo da NTV e ficar por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. Através do seu celular, através do seu tablet, você fica bem informado. O Opinião Regional de hoje está no ar, contando sempre com a sua participação. Programa feito para vocês, por vocês e junto com vocês, aonde a sua opinião é o mais importante, trazendo assuntos de extrema importância, polêmica, bate-papo e, claro, a sua opinião. O assunto de hoje a gente aborda e o apresentador vem a caráter para o mês de setembro. É o Setembro Amarelo. Já ouviu falar do Setembro Amarelo? Então quero reforçar você que ainda não ouviu, que é o mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Saúde mental, sempre em pauta na programação da NTV. Esse é o papel da verdadeira imprensa com responsabilidade. A gente aborda mais uma vez esse fator, esse tema e traz em pauta para falar com a gente, bater um papo super amigável, dando acima de tudo a sua opinião, esclarecendo a sua dúvida. Ele sempre com a gente, sempre prestativo, o psicólogo Jorge Luiz Borges. O Jorge Luiz, seja bem-vindo mais uma vez, agora no Opinião Regional. Agradeço sempre a oportunidade, agradeço a você e essa questão da gente poder abordar esses temas tão complexos, né, relacionados à saúde mental. Eu acho que são temas que, além da informação, elas também nos levam a algum tipo de reflexão que vale a pena por ser algo tão dramático, tão pesado e às vezes difícil de falar. E infelizmente algo muito real, né, no nosso cotidiano, e a gente vê pesquisando, estudando sobre esse assunto do suicídio, a gente vê, infelizmente, que os números estão cada vez maiores, tanto de tentativa quanto ao fato consumado. E muito se diz, e como o programa aborda a polêmica, se pode se debater, se pode abordar, destacar, falar sobre esse assunto. Você disse sobre tabu também, ô Jorge. Ainda existe esse tabu, esse preconceito ou talvez mesmo o medo de falar sobre o assunto, no caso, suicídio? De maneira geral, falar sobre sofrimento humano é difícil, porque normalmente quem ouve acaba tentando trazer uma solução rápida, uma solução fácil. As pessoas têm uma ideia de que é a família que vai trazer todas as respostas e nem sempre. Existem famílias disfuncionais, famílias tóxicas e que não sabem acolher a queixa, o sofrimento, a dor no momento em que aparece. E também o preconceito de muitas pessoas que, ao ver o sofrimento de alguém, acha que aquilo ali é bobagem, banaliza, fala que é frescura, fala que é falta de arrumar um trabalho, é falta de vergonha na cara, e isso acaba intensificando muito mais o sofrimento daquele que não sabe expressar a sua angústia. O silêncio ele é muito perigoso. Existem campanhas, as questões que a gente vai falar aqui, mas nem sempre isso chega até quem realmente precisa. E é importante a gente abordar esse tema, porque existe também o outro viés, né? Existem pessoas que não gostam nem que toque no assunto, né? A gente vê que parte da imprensa também evita falar sobre isso, existem leis onde não pode reportar o assunto, matérias não podem ir para o ar quando se trata específico do suicídio. Qual é a sua opinião, ô Jorge? Você acha que devemos abordar, é importante abordar esse tema? Olha o tanto que essa questão é delicada, porque, por incrível que pareça, o assunto estar em foco pode atrair a atenção até de uma pessoa que realmente esteja, de algum modo, planejando isso. Então, é extremamente delicado falar e como falar a respeito. Hoje, o que a gente tem? A gente tem uma panfletagem virtual, todo mundo vai ali, veste tenta passar aquela impressão de estar muito consciente, olha, eu estou aqui para te escutar, estou aqui para te ouvir, mas quem é que realmente está disposto a escutar alguém que está em sofrimento, em respeitar
o silêncio e o momento daquela pessoa. Então, quando a gente fala que é difícil, não é no intuito de dizer, então a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer alguma coisa. Mas o como fazer não é a solução mágica, não é um simples panfleto ou uma simples campanha, ou a campanha do abraço. Tem muita coisa poética aí sendo feita, mas em termos de oferecer saúde, oferecer espaço para acolher esse sofrimento, que eu não sei que sofrimento é. Você não sabe, eu não sei. Ninguém pode ousar saber ou achar que sabe muito bem sobre a dificuldade que o outro está passando. Então, eu sempre tento trazer essa ideia de responsabilidade diante da angústia de quem está próximo de mim ou de quem recorre a mim. Responsabilidade. E essa responsabilidade tem que ser tratada o seguinte: eu não sei o que você está passando e eu não posso chegar aqui te dando uma receita de bolo sobre o que você tem passado, como se isso fosse a grande saída, ou mandar você buscar uma religião, buscar Deus, dizer que o seu sofrimento é por falta de oração. Eu não posso falar esse tipo de coisa, porque só quem está realmente passando por um processo doloroso sabe o verdadeiro significado daquilo. E por trás disso, como caminhar, como realmente apoiar. Então eu gosto de enfatizar para as pessoas, para elas terem um certo cuidado e uma certa responsabilidade com aquele sofrimento que chega até elas. O tal do julgamento, né? Muito bem falado isso, viu, Jorge? Ô Jorge, o programa também aborda assuntos de política pública. E essa pergunta eu não posso deixar de fazer para você, e você nunca se escondeu, nunca se privou disso. Na sua opinião, meu amigo, você acha que existe saúde pública, o poder público tem feito por onde para amenizar esse sofrimento, para que os números que infelizmente estão aumentando, eles realmente diminuam? Infelizmente, por trás de toda essa panfletagem, eu uso esse termo porque o romantismo que envolve isso é muito grande. A gente vê as pessoas compartilhando nas redes sociais, as políticas públicas. Realmente, existe uma boa intenção? Existe. Mas associado a isso, existe também aquela ideia, aquela propaganda política muitas vezes associada. Olha, nós estamos fazendo, nós estamos realmente preocupados. Mas se a gente for pensar assim com um pouquinho mais de senso crítico e dizer, tá, mas na prática, como que isso chega até as pessoas? Como que isso realmente abraça quem precisa, no sentido de não só do acolhimento, mas também do encaminhamento para que essa pessoa chegue a um bom tratamento? Ou seja, resumindo, pelo que eu entendi, quando realmente a pessoa precisa, né, da saúde pública, do acolhimento, como você falou, ou até mesmo do tratamento de forma real, se realmente os nossos governantes estão oferecendo isso. Bem dizer isso, né? Exatamente. E assim como as políticas públicas, as pessoas às vezes também incorrem no mesmo tipo de, não vou dizer erro, mas no mesmo tipo de fantasia de que toda essa propaganda aparentemente muito humana, aparentemente muito voltada para esse lado da empatia, fica parecendo que realmente isso é efetivo. Mas às vezes eu vou conversar com alguém que está passando por um processo de dificuldade ou está, às vezes, num momento drástico de pensar em até acabar com a própria vida, aí fica a pergunta, isso chegou até ela? De fato? Muito bem colocado. Vamos para um rápido intervalo, está na hora da gente faturar, é bem rapidinho, e a gente volta já já aqui com a opinião regional sobre o Setembro Amarelo na tela da NTV. Ok, o Opinião Regional está de volta através do canal 8.1, é a NTV, na sua telinha, também através do Facebook, no nosso site e no aplicativo para todo o Brasil, para mundo afora, ficar por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. O Opinião Regional trazendo assunto polêmico hoje, o mês do setembro. Essa cor aqui, ó, Setembro
Amarelo. É o mês de prevenção contra o suicídio. E a gente está batendo um papo com o psicólogo Jorge Luiz, falando da importância sobre esse tema. Que a gente sabe, né, Jorge? Estávamos conversando aqui nos bastidores, que infelizmente ainda existe tabus, receio e algumas famílias não aceitam que seus familiares, né, estão realmente precisando do tratamento. Infelizmente, isso é uma realidade? Acontece porque a ideia da saúde mental ainda é vista de forma marginal, como se a ajuda do psicólogo ou a ajuda do psiquiatra tivesse associada apenas àquela ideia de loucura, de insanidade, e desconsidera que o pequeno sofrimento ou que o sofrimento que começa de forma ainda mais silenciosa pode se agravar para situações mais drásticas, e aí a família vem com aquelas ideias, aqueles julgamentos, aquelas condenações, aqueles pensamentos extremamente antiquados e que não contribuem de jeito nenhum para aquela pessoa que está passando por um momento de dor. Muita gente acha que bronca, lição de moral é o que vai tirar alguém do buraco. Isso é um equívoco profundo, porque pode intensificar o sofrimento. Quando eu julgo alguém pela dificuldade pela qual a pessoa está passando, na verdade, eu não estou dando para ela uma saída. Eu não vou fazer ela se revoltar com aquela situação e aquela revolta vai fazer com que ela reaja. Na verdade, aquela pessoa precisa, em primeiro lugar, encontrar a liberdade para entender que o sofrimento dela é algo natural da vida. E às vezes é um profissional da área da saúde mental que vai oferecer esse bom caminho. Aí a família vem e dá o contra. Ah, não concordo com essa ideia de procurar um psicólogo. Ah, não concordo, você não precisa de um psicólogo. Isso, infeliz, é realidade? Nós estamos em 2022, né? Você conhece algum caso que aconteceu isso? Já atendeu alguém assim específico? A gente sempre... histórias chegam até nós e casos chegam até nós também. Muito triste. De famílias que não concordam com o tratamento de saúde mental e acreditam que o caminho seja totalmente outro ou de uma vertente religiosa. Não estou dizendo que isso não ajuda, não estou dizendo que isso não é um fator que pode beneficiar. Mas nesses meios também existem muitos preconceitos, muitas pessoas que sofrem preconceito por conta da sexualidade, que pensam em suicídio porque as famílias têm posturas extremamente rígidas e rejeitam aqueles familiares que sinalizam que têm uma orientação sexual diferente ou simplesmente ideias diferentes relacionadas a escolhas para a própria vida, e a família começa a censurar e criticar e julgar e condenar, e o sofrimento daquela pessoa aumenta e ela opta pelo silêncio. E nesse silêncio é onde mora o perigo. Nem sempre ela consegue procurar ajuda por conta própria. Nem sempre ela consegue passar por cima das crenças familiares, da toxicidade familiar e buscar para ela e falar, olha, me ajuda porque eu não estou conseguindo mais lidar com esse ambiente em que eu estou vivendo. Então, esse silêncio ele vai ali, talvez, guardando o segredo do sofrimento e não tem para onde sair. Eu sempre faço um convite. Olha, os profissionais da saúde mental estão aí, os profissionais da saúde estão aí, então busque ajuda, busque um meio, saia desse casulo aí, desse invólucro de julgamentos e condenações e faça um movimento pela vida. Essa ideia de menos-valia, eu não sou bom o suficiente, eu nunca fui bom, essa cobrança extrema. Autossuficiência, né? Exatamente. Então, vamos encontrar um meio de... Jorge, é isso mesmo. Essa era a pergunta, acabou que você meio que respondeu ela, mas é bom a gente até refrisar para quem está acompanhando em casa e para quem está passando por esse problema ou ainda tem o pensamento suicida, infelizmente, onde procurar ajuda, a quem procurar ajuda, principalmente nos meios públicos. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa encontrar aí a gente sabe que a oferta por ajuda, ela existe, mas para uma pessoa fazer um movimento de vida é muito difícil e, como a gente disse aqui, nem sempre as campanhas são realmente um caminho direto para uma ajuda efetiva. Mas a pessoa precisa entrar num processo de reflexão que vale a pena, que estamos aqui lutando pela vida. Esse movimento que nós estamos fazendo aqui, debatendo essas informações, questionando tudo isso, é um movimento de vida.
de algum modo, é um incentivo para dizer o seguinte: olha, existe alguma coisa, existe uma saída, a gente está falando a respeito, a gente está consciente de que a dificuldade existe, tanto do lado de cá, onde é a oferta por ajuda, quanto do outro lado, que é de pedir ajuda, essa dificuldade de quem precisa, existe. né? Mas, de algum modo, talvez a gente esteja aqui criando, numa pequena parte, um meio de, ao colocar essa comunicação em jogo, trazer coisas positivas para as pessoas, para elas acreditarem que essa busca ela vale a pena. Vale sim. a pena. Mas aonde específico procurar ajuda? Só o psicólogo particular, no meio público? Porque o pessoal que acompanha aí o nosso programa às vezes tá pensando, psicólogo e psiquiatra é coisa de quem tem dinheiro, de coisa chique, de família chique. Nada disso não. Hoje é essencial, tanto na hora da tristeza, e eu costumo dizer isso para os meus familiares, para as pessoas próximas de mim, do meu convívio, que o psicólogo, talvez eu esteja, né, e você está aqui até para dar a sua opinião, não é só nas horas tristes, não, nas horas da dificuldade que procura o psicólogo. Também temos que aprender a viver quando tudo parece normal e mais, nas horas felizes de alegria também, para a gente não se corromper, né? O acompanhamento ele é positivo, sim. A gente sentir que tem um profissional nos acompanhando. Mas, voltando à pergunta, Sim, os postos de saúde oferecem acompanhamento psicológico. Infelizmente, estamos falando de Brasil, de uma realidade, e que nem sempre é tão efetivo no sentido não da qualidade dos profissionais. Tem profissionais excelentes, sim. Mas eu falo pela demanda, pelo tempo de espera, que às vezes é grande. Mas eu sempre defendo a seguinte ideia. Se uma pessoa, acho que é responsabilidade do profissional da saúde, se uma pessoa busca ajuda de maneira urgente, eu acho que cabe a nós oferecer essa ajuda. Oferecer essa escuta, oferecer essa presença. Não é assim, tá fazendo papel de bom samaritano. Não. Mas quando a gente escuta alguém, quando a gente dá abertura para o sofrimento que alguém compartilha com a gente, e a gente sabe respeitar isso, sabe ouvir bem, e não só dar a resposta, não só dar a saída logo, mas tá assim, eu te ofereço uma presença e uma escuta e uma parceria, isso já é um de papel grande importante, valia. Sim, sem dúvida. A gente sabe que tem os centros também, né? O CAPS, à disposição, tem profissionais, é só procurar, enfim, é importante você fazer pelo menos aquele sinalzinho de fogo que você está precisando de ajuda. E que as famílias deem abertura para isso também. Ô Jorge, e como que a família, a gente está falando tanto da família aqui, como é que as pessoas próximas, os familiares, vão aproveitar esse restinho do programa, podem se alertar de que realmente o seu familiar, o seu amigo, está realmente com esses pensamentos suicidas, pensamentos ruins? Quais são os sintomas? Como é que a gente percebe isso? Tem algum alerta? A maior questão relacionada a isso é como eu recebo aquilo que a pessoa compartilha comigo. Alguém pode estar em sofrimento e estar em silêncio, e eu nunca saber. Alguém pode estar em sofrimento e estar sempre sorrindo, e eu não saber. E isso, infelizmente, não está tão em nossas mãos. Porém, se algum tipo de pedido de ajuda chega até nós, é preciso que eu saiba ouvir sem me posicionar de maneira agressiva diante daquilo. Porque senão a pessoa se silencia mais ainda. Quando alguém é julgado pela própria angústia, é natural que ela vai começar a esconder a própria angústia. Agora, a gente desvendar o que está por trás de um sorriso, de uma postagem, de uma pessoa que está sempre bem-humorada, isso é a parte mais complicada. Isso aí o mistério do sofrimento humano está aí. Tanto é que a gente nunca vai conseguir erradicar essas questões de maneira tão efetiva. Por quê? Porque cada pessoa vive esse sofrimento de uma maneira muito particular. Cada um com a sua história, aquele velho ditado. Por isso, resumindo, é importante a palavra acolhimento. A gente sempre tem o acolhimento, seja ele no poder público, seja ele dentro de casa, né? A boa política começa sempre com uma boa educação dentro de casa. Jorge, aonde te encontra? Qual é o canal no YouTube? Por onde você anda? Para quem está em casa e às vezes não quis participar aqui com a gente, e a gente respeita, mas que na verdade está precisando de ajuda, como é que faz para te encontrar? Pelo 98854-2001, Instagram Jorge Luiz _Borges, e eu tenho um canal no YouTube que chama Terapia em 6 Minutos.
eu debato alguns temas a respeito, sempre posto alguns vídeos lá. Tem casal, atividade física, angústia, depressão, vários temas, né, relacionados à psicologia. Terapia em 6 minutos no YouTube. Alguns vídeos lá eu tento refletir de maneira breve esses temas. Eu tenho certeza disso. Bom, repete só mais uma vez o WhatsApp. É 98854-2001. Muito bem, espero que a gente tenha ajudado muita gente e defendido, levantado essa bandeira do Setembro Amarelo. Jorge, muito obrigado pela contribuição para uma sociedade melhor. Eu fico muito agradecido sempre pela oportunidade. Valeu mesmo. Muito bem, Jorge Luiz, psicólogo, participando do Opinião Regional de hoje, falando sobre o Setembro Amarelo. Isso é importante. Obrigado a você de casa pelo carinho, pela sua enorme audiência. Bom final de semana, te cuida e até o próximo programa. Você que continua ligado aqui no 8.1, vamos acionar o Departamento de Jornalismo. Estúdio 1, lá está ele, de volta depois de umas férias merecidas. Odair Cardoso. Odair, boa noite, meu amigo. Boa noite, David. Boa noite para você. Boa noite para o Jorge aí, que é uma pessoa Tá aqui firme, espetacular, né? Um parceiro aqui da NTV e que está sempre nos trazendo esses conteúdos especiais aí. O Jorge que é guitarrista, viu, David? Tá falando que você é guitarrista, viu, Jorge? Estamos na luta, né? Pra não deixar o rock morrer. Ele é do rock and roll, tem que fazer o que sente bem, né? Fã de Bruce Springsteen, viu? Bruce Springsteen, é isso. É isso. Estamos chegando com o NTV News aqui, David. Vamos lá, então, muita informação, bom final de semana e vamos cuidar, ó, Setembro Amarelo, vamos cuidar da saúde mental, sempre muito válido. Bom programa e bom retorno à casa, Odair, é com você. Obrigado, David. Um abraço para você.